Posso começar? Pode. Então tá certo. Para quem me conhece e para quem não me conhece, eu sou a Júlia, acadêmica da nona fase. Hoje eu vou apresentar um artigo que vai estar falando sobre a importância da atividade física e da parte cardiorrespiratória para os pacientes com insuficiência cardíaca. Então vamos lá para a introdução. Bom, a insuficiência cardíaca, ela é uma parte importante do espectro de doenças cardiovasculares. A gente tem várias doenças nesse aspecto, falando da DAC, que é a doença arterial coronariana. Temos também a hipertensão e outras que também são bem comuns, são a diabetes, a cardiopatia congênita, a gente tem também as arritmias, doenças primárias do miocárdio, como exemplos dessas cardiomiopatias. A atividade física regular e a capacidade aeróbica, a gente tem que elas estão associadas a múltiplos efeitos na saúde, incluindo, então, uma redução da morbidade e da mortalidade total, e também essa capacidade aeróbica, medida na meia-idade, ela tem sido considerada um forte preditor de insuficiência cardíaca futura. Então, é bem importante a gente estar de olho nesse aspecto. Ela vai estar sendo reconhecida, a atividade física, nesse caso, como parte vital do tratamento e de uma reabilitação desses pacientes com essa cardiopatia. Também nas diretrizes atuais, a gente tem a Sociedade Europeia de Cardiologia nos falando que o exercício ele deve ser adaptado individualmente. Em alguns casos, até para atividades esportivas, podem estar existindo restrições para alguns pacientes. Então, vamos lá, deixa eu só tirar a prof aqui. Opa, deu erro. Então, tá certo. Falando melhor da insuficiência cardíaca, a gente sabe que ela é uma síndrome clínica. Ela tem um diagnóstico baseado em 3 pilares principais. Então, a gente tem os sintomas típicos, que vão estar sendo a dispneia, o artigo traz como inchaço no tornozelo e fadiga crônica. A gente também tem os sinais, que são bem importantes a gente estar prestando atenção, que seria a estase da veia jugular, temos crepitações pulmonares e também um edema depressível. E nos exames complementares que a gente tem de diagnóstico por imagem, temos o eletrocardiograma, o ecocardiograma transtorácico e os peptídeos, natriuréticos séricos, também que são bem importantes para a gente estar identificando essa patologia. Nos casos que são comumente categorizados, a gente tem a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que para a gente entender melhor, a fração de ejeção ela vai estar sendo uma percentagem do sangue que ela está na câmara de bombeamento principal de cada batimento do nosso coração, que ela vai estar sendo ejetada. Então, lembrando do ventrículo esquerdo nesse caso, e ela pode ser facilmente estimada por uma ecocardiografia. Então, quando a FEV, que a gente chama nesse sentido, ela está reduzida devido a alguma lesão no nosso músculo cardíaco, pode estar acontecendo um ataque cardíaco e a contração do músculo ela vai estar sendo mais fraca. Então, diminui a capacidade do bombeamento do nosso coração. Nesse caso, como eu tinha falado ali, a gente tem categorias, né, percentagens que a gente vai estar classificando. Então, a gente chama de fração de ejeção preservada quando ela está entre 50% para mais, de reduzida quando está de 40% para menos, e médio moderado quando está de 40% a 49%, segundo o artigo. A justificativa para essa classificação é que a FEV é um forte marcador para fisiopatologia e também para sensibilidade à farmacoterapia. Então, eles utilizam bastante isso para estar adaptando o tratamento do paciente também. A gente sabe que a idade avançada ela é um preditivo bem forte para esse caso de insuficiência cardíaca, já que
é comum acontecer mais no envelhecimento mesmo, só que a gente está entendendo melhor esse processo de grupos jovens, já que hoje em dia está bem comum a questão da obesidade, né? Então, a obesidade sendo uma epidemia global bem importante, a gente entende que com o IMC alto, o risco dessa insuficiência cardíaca acontecer também aumenta. Então, muitos anos de vida sedentária, eles vão estar associados a uma redução dessa complacência cardíaca e pode estar ocorrendo de uma forma mais antecipada essa cardiopatia. Então, vamos lá para atividade física e condicionamento físico ligados à insuficiência cardíaca. A gente tem o princípio FIT, que é definido como uma quantidade de esforço determinada por diferentes aspectos de atividade, ou seja, a gente tem frequência, intensidade, o tempo e também o tipo de atividade física que vai estar sendo realizado. E o MET, que para quem não conhece, ele é um denominador, ele é expresso por um quociente, perdão, que vai estar falando para a gente a taxa metabólica basal. Então, a gente tem ele como como que eu posso explicar? Como se fosse um ponto de corte para a gente. Vai ser medido sempre tantos METs sobre atividade física. O artigo também fala sobre o acelerômetro, que a gente entende como um sensor que vai estar medindo a oscilação corporal, ele vai estar quantificando a atividade física entre volume, intensidade, frequência. O artigo traz que esse tipo de monitor, ele permite um mapeamento melhor desse padrão de atividade física, vai estar contando o total de atividade, o tempo gasto e também a intensidade desse exercício, e ele é bem importante para quem possui esse tipo de patologia. Em questão da escala de Borg, o artigo traz que a maior fraqueza da atividade física é que ela resulta em atividades de intensidades absolutas. Quando a gente utiliza esse tipo de acelerômetro, a gente não consegue diferenciar como que eu posso explicar? A intensidade absoluta da relativa, diz o artigo, que pode mudar, a gente não vai saber qual que seria o adequado para cada indivíduo. Pode estar sendo para o indivíduo saudável, mas pode estar sendo diferente para o indivíduo que tem essa patologia. Então, ele fala para a gente estar medindo com escalas que a gente consegue diferenciar essa intensidade para cada tipo de paciente. Já o condicionamento físico e a aptidão física ligadas à habilidade e à saúde, o artigo traz que ele tem sido caracterizado como uma combinação de capacidade aeróbica e condicionamento físico, força e resistência. Também diz que a atividade física regular de intensidade adequada ela é o principal determinante de capacidade aeróbica de um indivíduo e que essa capacidade máxima de captação de oxigênio ela é um componente genético que é importante estar presente. Ali na questão de inatividade física, capacidade de exercício prejudicada, o artigo traz que ela está associada à obesidade e que aumenta bastante o risco de insuficiência cardíaca nessas pessoas, né? Já que a capacidade do exercício fica realmente prejudicada pelo sedentarismo. Bom, aqui eu trouxe bastante informação para tentar reduzir a quantidade de slides, já que a prof sempre pede para a gente estar postando. Me virei nos 30, porque o artigo é bem comprido, realmente. Ele vai estar trazendo também os efeitos do treinamento físico na insuficiência cardíaca. Ele fala que tem efeitos positivos em vários componentes nesse caso, e que ele melhora os fatores de risco, como diabetes, hipertensão, e que o consumo de oxigênio de pico, ele aumenta com esse treinamento físico, e acredita que ele é mediado por vários tipos de via. Então, ele vai estar melhorando a circulação microvascular, a extração de oxigênio, a função metabólica desse paciente, principalmente dos grandes grupos musculares. É bem importante estar fazendo essa combinação de treinamento aeróbico e de resistência,
que ele fala que demonstra várias melhorias na capacidade aeróbica em comparação com o exercício quando ele está sendo feito sozinho, né? Nesse caso, quando ele é feito isolado. Diz que existem vários protocolos de exercício e que eles têm um impacto bem positivo nessa capacidade do exercício e também na qualidade de vida desse paciente, que aumenta e melhora a funcionalidade dele também. Ele traz que a reabilitação cardíaca baseada no exercício vai estar provocando uma melhora na capacidade do exercício desse paciente. Ele recomenda estar fazendo o teste de caminhada de 6 minutos ou a cicloergometria, que a gente consegue ter um parâmetro e uma comparação da evolução desse paciente. Traz que há uma melhora na qualidade de vida e diminui a frequência de internação hospitalar também desse paciente e reduz a morbidade e mortalidade cardiovascular. A gente tem como tipos de exercícios e doses de exercícios o treinamento aeróbico, como eu já falei em algumas partes ali, sobre a capacidade aeróbica, que é bem importante. Ele vai estar falando que é recomendado em pacientes estáveis, quando o tratamento ele está ideal nas classes 1 a 3 do New York Heart Association. A bicicleta ergométrica ou a esteira também são bastante recomendados, juntamente com o circuito aeróbico, que faz bastante diferença na funcionalidade também desse paciente. E fala de 30 a 60 minutos o recomendado, sendo feito de 3 a 5 vezes por semana, em média, e por um período de 3 a 6 meses, perdão. O nível de esforço também, ele fala de 60% a 80% da capacidade aeróbica máxima, que a gente sabe do VO2 máximo, né? E a intensidade do exercício também é recomendado que seja de moderado. Então, de 40% a 80% do VO2 máximo, geralmente de início. Perdão que ele ficou aqui na frente, deixa eu melhorar aqui. Isso. E aí, para pacientes graves, ele fala que é melhor uma intensidade inicial menor, então, de 40% para baixo do volume de VO2 máximo, perdão. E isso após um período de run-in, que ele fala. E a intensidade, ela pode estar progredindo gradualmente para uma meta de 85% mais ou menos do máximo. Prof, eu não errei não ali, tá? O artigo fala assim mesmo, 85 ou 85. Bem diferente. Então, aqui ele traz mais alguns exemplos de treinamento. Ele vai estar falando do treinamento intervalado de alta intensidade, que ele chama de HIIT. Vai estar falando que normalmente ele envolve intervalos curtos de atividade de intensidade, e geralmente essa intensidade é bastante alta, de 90% para cima. E vai estar alternando com períodos de recuperação e descanso, ou uma atividade de baixa intensidade nessa pausa, né? Nesse intervalo. Tem sido sugerido, então, com uma abordagem alternativa para pacientes com insuficiência cardíaca. Os efeitos, eles são superiores de um protocolo HIIT com maiores aumentos em comparação com o protocolo de treinamento de intensidade moderada. Tem um estudo que ele vai estar falando que o treinamento HIIT ele não foi superior ao treinamento aeróbico de média intensidade. E tem como recomendação uma estratégia alternativa para pacientes de baixo risco. Então, ele fala que tu pode alternar e adaptar esse treinamento quando existe um baixo risco dos pacientes. A gente tem também o treinamento de resistência. Se eu estiver falando muito rápido, me fale. Treinamento de resistência, então o artigo verificou que ele complementa o treinamento aeróbico, que é bem importante, porque essa combinação ela pode estar levando a maiores aumentos na capacidade aeróbica. Isso quando comparado a um exercício aeróbico sozinho. Então, esse treinamento de resistência
pelo artigo, diz que demonstrou uma melhor força muscular, também uma capacidade aeróbica, como eu já havia falado, e também a gente pode estar vendo isso através das medidas de qualidade de vida, que são bem importantes para a gente ter um parâmetro melhor e um parâmetro geral também no paciente. Os protocolos de estudo, eles normalmente incluem uma série de 8 a 10 exercícios, mais ou menos, e esses eles vão estar sendo realizados de 40 a 80% de intensidade. Também fala de uma repetição máxima para 1 a 3 séries, de 10 a 15 repetições por exercício. E também, para complementar, as diretrizes atuais, elas recomendam programas de treinamento de força com frequência de 2 a 3 dias por semana, mais ou menos. E isso além do treinamento aeróbico. E aí, por fim, ele fala também do treinamento muscular periférico. Diz que para pacientes com sintomas graves, esse treinamento vai estar reduzindo a tolerância ao exercício. Fala que o treinamento muscular periférico ele pode ser usado nos estágios iniciais dessa reabilitação e em pacientes com perda de massa muscular e que têm baixa intolerância ao exercício. Essas técnicas, elas podem estar incluindo vários pesos, polias ou faixas de resistência. Então, à medida que a adaptação aumenta desse paciente, pode estar tendo uma transição para o treinamento circulatório central, incluindo treinamento aeróbico, de força, que também podem estar sendo introduzidos. Então, agora, falando de exercício aquático, que ele também dá essa possibilidade, vai estar falando que a imersão em água ela traz vários efeitos fisiológicos imediatos para esse paciente, já que ocorre através da pressão hidrostática um aumento do retorno venoso e também da pré-carga cardíaca. E o resultado desse aumento é um volume ocorre, né, um aumento do volume sistólico e também do débito cardíaco através de um fenômeno, né, de um mecanismo que a gente chama de Frank-Starling. O artigo, ele fala que essa resistência periférica total, ela vai estar sendo reduzida devido à vasodilatação dessa periferia e também dos órgãos abdominais, e como resultado disso, a frequência cardíaca ela pode permanecer inalterada ou um pouco menor em relação ao esforço, dependendo da atividade que for realizada, é claro. Vai estar falando também que os estudos recentes, eles mostram efeitos positivos desse treinamento aquático e geralmente mais na capacidade aeróbica, né, na força muscular e também fala que na qualidade de vida. Essas diretrizes atuais, elas também concluem que estudos maiores, eles são necessários para estar entendendo melhor esse efeito do treinamento aquático e que também pode estar sendo bem útil para estar sendo empregado nos pacientes. Por fim, ele vai falar do treinamento respiratório. Vai falar que o treinamento inspiratório ele envolve uma resistência progressiva para fornecer carga a esses músculos para obter um fortalecimento melhor. Normalmente é recomendado uma alta frequência de treinamento, de 6 a 7 vezes por semana. Eu achei bastante interessante isso e com intensidade de 30 a 60% do máximo, né? Por 10 a 12 semanas, mais ou menos. E o treinamento muscular inspiratório, ele tem demonstrado efeitos bastante positivos na pressão inspiratória máxima e na distância percorrida também, melhorando dispneia e... Perdão, melhorando a dispneia. Então, ele traz melhor sobre as populações específicas. A gente tem, primeiramente, ali a difração de ejeção preservada, como eu já tinha comentado anteriormente. Ela tem forte associação a fatores de risco relacionados aos estilos de vida, que inclui obesidade. Eles tornam os pacientes com essa fração de ejeção preservada alvos mais específicos de intervenção de exercícios.
Então, parte do desenvolvimento dessa fração de ejeção preservada, ela é mediada pelo aumento da rigidez ventricular esquerda. Isso é uma consequência da hipertensão e também de outros fatores de risco, mas também pode fazer parte do envelhecimento e da diminuição da atividade, quando o paciente é sedentário, por exemplo. E essa atividade física regular, ela pode estar auxiliando na prevenção desse tipo de insuficiência cardíaca e também está atenuando a rigidez cardíaca desse paciente. É importante a gente comentar que os efeitos são bastante semelhantes, tanto no paciente que tem essa fração de ejeção, quanto no de reduzida, e que as diretrizes da Sociedade Cardíaca Europeia, elas recomendam exercícios de resistência moderada à dinâmica para esse tipo de paciente. A gente tem também os de insuficiência cardíaca frágil. Vai estar falando que a fragilidade ela tem sido reconhecida como uma síndrome biológica distinta e ela é caracterizada por um rápido declínio da capacidade funcional. Então, existem reservas diminuídas de múltiplos órgãos, uma diminuição de capacidade de resistência e também um aumento na vulnerabilidade dos resultados adversos que esse paciente pode estar tendo. Essa insuficiência cardíaca e a combinação com a fragilidade, elas são síndromes que têm bastante relação com a idade e também de comorbidades que esse paciente pode estar acumulando, e elas aceleram o declínio funcional desse paciente. Então, o prognóstico dele geralmente vai ser pior, já que ele tem esse acúmulo de comorbidade. E também o artigo traz que a carga de fragilidade geralmente ela é maior entre pacientes com essa fração de ejeção preservada e pode ser explicado por essa idade mais avançada e comorbidades, como eu já tinha falado. Já na insuficiência cardíaca avançada, cerca de 10% dos pacientes, eles atingem o estágio final da doença, então eles têm uma capacidade funcional bem severa, bem prejudicada, e nessa fase eles estão bastante elegíveis para dispositivos de assistência ventricular, geralmente ali na esquerda, também de transplante cardíaco e geralmente nos cuidados paliativos também eles estão bem presentes, já que é mais severo essa insuficiência. Vai estar falando que existem riscos potenciais, essa reabilitação cardíaca, quando chega numa fase mais avançada, é mais desafiadora, porque existe um estado de instabilidade hemodinâmico e também o suporte desse paciente vai estar mais comprometido. Tem riscos ele está mais instável, né? A gente pode falar dessa forma. Ele vai estar falando sobre o treinamento de exercícios aeróbicos de intensidade baixa e tolerável, geralmente é recomendado nessa intensidade. Para os pacientes que estão incapazes de realizar esse tipo de exercício, o treinamento de força pode estar sendo colocado também, mas geralmente envolvendo grupos menores, porque ele vai ter um efeito limitado sobre essa circulação, mas ainda assim ele pode estar sendo benéfico para esse paciente. E também é recomendado o teste cardiopulmonar, né, ou o teste de caminhada de 6 minutos, antes do início do treinamento, para estar tendo um parâmetro desse paciente, está comparando também a melhora dele. O artigo traz sobre a avaliação inicial e para estar também identificando os riscos antes desse treinamento e dessa atividade física. Fala que todos os pacientes eles devem receber uma avaliação clínica cardiológica, que esse teste de esforço é bastante recomendado para estar vendo as contraindicações, o que o paciente pode ou não fazer. É bem importante estar analisando isso, e que as diretrizes atuais, elas recomendam que todos devem ter esse tratamento médico antes desse programa de treinamento, e até pelo fato do desgaste muscular e do declínio que esse paciente pode estar tendo, né? Como eu comentei antes, alguns que estão em estágio mais avançado vão ter algumas adaptações e restrições que a gente precisa prestar mais atenção. Como os pacientes de alto risco, né? Ali no caso da atividade física,
pode estar causando o aumento da atividade física regular, ele pode estar ajudando na prevenção dessa insuficiência cardíaca e ele pode estar funcionando também como um tratamento adjuvante. Então, vai estar melhorando esquemas de referência de exercícios e esses programas de exercício planejados também, como orientação para o paciente fazer em casa, também são bem úteis nesses casos. Quando o paciente vai estar retornando para alguma atividade, seja caminhada ou atividade desportiva mesmo, é importante ter uma avaliação individual de risco, incluindo uma avaliação clínica, o estado funcional, como a gente entra nesse momento, né, com os testes de esforço, com o teste de caminhada de 6 minutos também. E nesse caso, essas atividades esportivas, geralmente, elas não vão estar sendo recomendadas para os pacientes com a insuficiência de ejeção reduzida, mas elas podem estar sendo consideradas em pacientes que têm um baixo risco ou médio de alcance preservado. Então, para concluir, a atividade física regular e o condicionamento físico são muito importantes nessa prevenção de insuficiência cardíaca. Eles vão estar neutralizando os principais componentes fisiológicos, vão estar evitando complicações maiores. O treinamento físico e o programa estruturado de reabilitação cardíaca, ele vai estar ajudando a prevenir a progressão dessa doença, reinternações e também vai estar melhorando a qualidade de vida desses pacientes. E aqui eu trouxe a minha referência. Muito obrigado. Obrigada, Juliana.